irmãos, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e juntos vamos multiplicando e espalhando a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema de hoje está voltado para acepção, um tema que eu julgo importante nos dias de hoje, tá? Mas antes, deixa eu convidar você. Se você gostar desse vídeo, não deixa de deixar o teu like, tá certo? Pedir a você para compartilhar com seus amigos, você pode passar para um, para dois, e assim nós vamos levar adiante a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Comenta lá, deixa o teu comentário, é muito importante o seu comentário, você é importante. Eu quero cumprimentar nessa noite os nossos 238 inscritos já no nosso canal. Vocês são ferramentas fundamentais para juntos cumprirmos o ID do Senhor. A palavra de Deus que nessa noite queremos refletir está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 e versículo 35. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Glória a Deus. Olha, amados, esse texto, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, ele narra desde o início até o fim a história de Cornélio, que era um centurião da corte italiana. Cornélio, que era da cidade de Cesareia, era um centurião romano, né? O versículo 2 diz que ele era um piedoso e era temente a Deus. Embora ele era gentio e não era judeu. Motivo este que era um entrave, né? No meio do povo reconhecido de Deus. Pois no antigo Israel havia esta separação, a palavra tinha sido dirigida aos israelitas, ao povo de Deus e não aos gentios. E nós observamos que Deus, por amor, ele providencia socorro para todos aqueles que carecem dele, do nosso Senhor Jesus. E foi justamente o que aconteceu na família, na vida e na casa de Cornélio. O Senhor lhe é socorro presente. O Senhor se utiliza de Pedro e chega com socorro para este homem e para esta família, né? O interessante é ver que esse socorro que o nosso Deus chega através de Pedro na casa de Cornélio não está chegando para um judeu, né? Mas está chegando para um gentio, né? Um homem não judeu. A ação salvadora de Deus, irmãos, a gente vê aqui nesse texto que ela não fica presa a qualquer limite, né? Como imagina algumas pessoas. Quando a gente fala desse texto, a gente lembra do Evangelho de São Lucas, capítulo 14, especial versículos 15 ao 24, quando Jesus tratou da parábola, né, de um homem que deu uma grande festa. E os convidados, de último momento, de última hora, mandaram cada um uma desculpa. E ele chama seus servos e diz: agora vai aí pelos valados, vai aí pelas vielas, pelas ruas e chama todos, chama os cônsules, chama os cegos, chama os famintos, mas traz, né? Então aqui nós vemos, nesse texto, nós percebemos a diversidade de pessoas que foram convidadas pelo Senhor Jesus, mostrando já que não havia com Jesus Cristo a acepção, não é verdade? Pois ele manda chamar a todos, a parábola ele narra e ele está aprovando, né? Incluindo nessa festa, a parte inclusiva de todos que encontrassem ali, não é verdade? Então, no verso 34, que nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, quando a gente lê ele, verdadeiramente vejo que o Senhor não faz acepção de pessoas, a gente corre o risco de imaginar
as ações divinas, né, a partir de nossas ações. E aí atribuindo a Deus um comportamento idêntico ao nosso. Quando? Quando é que isso acontece? Quando a gente começa a distinguir entre nações, entre raça, entre grupos sociais, entre religiões, e por aí vai, etc, etc, e etc. Não é verdade? O que é que acontece quando nós procedemos dessa forma? O que acontece é que a gente deixa de prestar atenção daqueles que não consideramos dos nossos. E isso acontece, né? Muitas vezes queremos dizer que não são dos nossos e por isso deixamos de chegar até ele com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como a casa de Cornélio foi alcançada. E dessa forma a gente cria muros, né? Eu chamo de muros. Criamos muros para limitar nossas preferências, infelizmente. Imaginando que o nosso Deus só contempla as pessoas que estivessem dentro deste muro, dentro desta nossa perspectiva, né? Dentro desta realidade que muitas vezes entendemos. Mas quando a gente vai aqui, a gente vê Pedro, que ele tinha uma concepção. Até o anjo do Senhor lhe aparecer quando ele estava na casa de Simão Pedro Curtidor, né? Até o anjo do Senhor lhe aparecer, ele tinha uma concepção. Porque quando ele chega lá no versículo 28 do capítulo 34, ele vai dizer ali para Cornélio, né? Ele tinha um ponto de vista de agir antes. Mas no verso 28 ele diz para eles que: olha, Cornélio, eu estou aqui hoje, mas se o senhor não me tivesse orientado e mandado, né, eu sabia que era proibido um judeu juntar-se ou aproximar-se de pessoas de outra raça, não é verdade? Mas aí sim, ele estava chegando na casa de Cornélio a mando do Senhor, que nem era judeu e na realidade era um gentil. Mas ele diz: Deus me mostrou e me disse que eu não considerasse comum e imundo aquilo que ele já santificou. Então 34 vai falar de quê? De acepção. Aqui nós vemos, irmãos, nesse versículo, um proclamado da universalidade da graça de Deus. O desejo de Deus é que essa graça dele, salvífica, alcance a todos. É uma vasta, é uma universalidade, né? Pensando a partir deste ponto. Em continuação, a gente vai olhar aqui, no verso 35, ele diz que em qualquer nação que o teme e faz o que lhe é justo, lhe é agradável. Essa pessoa é aceita, né? Pessoa que teme e que procura andar na justiça, viver no correto. Então, Deus mostrou a Pedro, e Pedro logo entendeu que o amor não deve ser a raça, né? O grupo, né? Mas o objeto que integra essa raça, ou seja, pessoas. O Senhor mostrou para Pedro que ama as pessoas, e Pedro assim deveria proceder fazendo. Quando ele diz em qualquer nação, aí eu logo posso entender, em qualquer cidade, em qualquer família, em qualquer bairro, né? Ou vila. Louvado seja o nome de Jesus. Em todos esses lugares pode lá estar aquela pessoa, e está, que o Senhor quer que cheguemos lá com apresentando a sua graça. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então aqui está a forma que Deus ele apresenta as pessoas, né? E nos chama a atenção, porque é uma maneira maravilhosa que o Senhor vê, que o Senhor olha as pessoas. E isso faz toda a diferença, né? Não tratamos com acepção. Não devemos de forma alguma, porque esse não é o olhar, esse não é o ver as pessoas, o olhar que o Senhor deseja. Então a gente vai concluindo esse momento, essa mensagem, lembrando aqui o que foi que ele disse. O final dos versículos, ele aponta para uma condição da pessoa ser aceita, né? Pelo nosso Deus, onde ele diz: o que teme faz o que é justo, isso lhe é aceitável. Então que possamos mudar a nossa maneira de ver, a nossa maneira de enxergar e olhar as pessoas com um olhar de amor e de misericórdia. Amém? Deus possa abençoá-los rica e maravilhosamente. Não deixa de deixar o teu like, é muito importante, tá certo? Compartilha aí, pelo menos com 3 pessoas, e eu tenho certeza que
que muitos irão ser abençoados. Que o Senhor te abençoe e seja engrandecidamente abençoado por Deus.